Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou iniciar mais um vídeo aqui, falando sobre os indivíduos alvos, target indivíduo, no meu caso aqui o target indivíduo alvo preto, ou em inglês target indivíduo black, certo? E o gang stalk, que é a pressão de grupo contra o indivíduo, certo? Tem diversos vídeos aí já na playlist, falo sobre temas que estão envolvidos com isso, né? De forma bem ampla, entendeu? Você pode pesquisar aí. E hoje eu quero falar sobre um fato também, que se enquadra totalmente na questão do individual e que passa batido, né? É que a sociedade aprendeu a deixar passar batido isso, aquilo que é mais gritante passa batido, certo? Então hoje eu quero falar sobre estupro. Estupro, certo? Então a gente tem que pesquisar a raiz da palavra, ver o que significa, de onde veio, como que funciona esse crime no Brasil, como que funciona esse modus operandi no mundo e como sempre funcionou, certo? Então vamos lá. Se você quiser saber mais a respeito do que é o Target Individual Black, Gang Stalk, você pode colocar no Google aí, no YouTube, aliás, Target Individual e Gang Stalk. Target Individual Black é só comigo, certo? Target Individual preto, você vai ver só comigo. Mas Target Individual já tem vários canais falando a respeito e os modos operantes das quadrilhas, os objetivos por trás, certo? A perseguição, o teatro de rua, a difamação, o controle da narrativa, a destruição, descarte, certo? Tudo. Então você vai conseguir saber mais a respeito. Então é um tema muito importante. Então vamos lá, eu quero falar de Brasil, nós estamos no Brasil, certo? E precisa falar sobre estupro no Brasil. Para começar, onde vem a palavra estupro? A palavra estupro, ela é uma variação da palavra estupefato. Ou então você pode relacionar ela também com a palavra estúpido. Então a palavra estupefato significa que é aquela pessoa que está imobilizada, ela está espantada, ela está perplexa, né? Eu estava pesquisando agora recente sobre isso. Então, o que quando a pessoa está estupefata? Vamos colocar um exemplo. Vamos supor que você está andando de carro para na marginal, né? Naturalmente, e você vê um cadáver no chão, certo? Você passa por cima. Ou não, você para bem em cima, um cadáver de fato. Então você vai ficar como? Uma pessoa, o ser humano natural, ele vai ficar perplexo, vai ficar pasmo, vai ficar espantado. Opa, é uma coisa que não esperava, no ambiente de não esperava, não tem nada a ver com a realidade dele, tem nada a ver com nada ali. Uma coisa, uma surpresa. Vamos supor também um exemplo, estamos aqui no Brasil, certo? Então, vamos supor que aconteceu lá com Maduro, por exemplo. O mundo ficou estupefato, né? O mundo ficou pasmo. Parte do mundo, na verdade, parte do mundo achou bom quando foi feita a prisão do Maduro. Quer dizer, a primeira vez na história que nós vemos um país que não está numa situação de guerra, um outro país invadir o país, sequestrar o presidente, prender o presidente e levar para cumprir pena no seu país. Então, os apoiadores do Maduro, até hoje, né, eles estão indignados, né, estão estupefatos, porque é uma situação que é totalmente atípica, certo? Então, a palavra estúpido, ela vem uma variação da palavra estupefato. E também tem uma correlação com a palavra estúpido. O que é o estúpido? O estúpido é o ignorante, né? O estúpido é aquela pessoa que age sem razão, que age pela sua mera vontade, né? Ele não tem nenhum tipo de escrúpulos, de ética. Ele é um estúpido. Ele fala o que ele quer, a hora que ele quer, certo? Se tiver que mentir, vai mentir. Se tiver que falar, enfim, uma pessoa estúpida. Qualquer a palavra estúpido fica mais fácil de você ver o que é a palavra estupro. Então você pensa no estúpido. O estúpido é uma pessoa que estupra. É um estúpido, certo? E bem mais que isso, né? Um criminoso. Então vamos lá. O Brasil, para começar, o Brasil foi fundado, em vez de colocar ordem e progresso, devia se colocar imposição e estupro na bandeira do Brasil. Que foi assim que começou, certo, o Brasil? Ou não? O Brasil começou com o estupro em massa de indígenas, tanto crianças quanto mulheres, e até índios também.
Porque o que tinha de europeu viado enrustido, de olho nos índios, Nossa Senhora, certo? Então você pode ter certeza que ocorreu também. E com relação aos negros também, certo? Com relação às negras, às escravizadas, o estupro em massa. A formação em massa de mestiços através do estupro, certo? A formação em massa de mestiços através do estupro. Esse foi o início do Brasil, certo? Ok, então, inclusive, o estupro era algo normalizado no Brasil, normalizado, tá? Até os anos, vamos colocar assim, nos 70, claro que sempre foi crime, mas não era um crime que as pessoas colocavam como um crime de nós, né? Não. Inclusive na cadeia, os mais bandidão era tudo estuprador na cadeia, não era isso? Então o dono da cela lá, que o cara mais fudidão lá, que estuprava o outro, acabou, não. Tô aqui, não gostei da sua cara, eu vou comer seu corpo dentro e acabou, que eu sou o dono da cela e já era, certo? Só com o comando que isso se encerrou, né? Eu já tinha uma ideologia, claro, já a malandragem já estava se articulando sempre para acabar com essa patifaria, mas o comando ele oficializou o fim dessa era, a era do estupro nas cadeias, certo? Da desumanidade, da subjugação das pessoas. Então você mata a pessoa, mas você não estupra ela. Lógico, se é ladrão, se é criminoso, então você não vai cometer uma atrocidade dessa, porque isso vai ser contra você. Que qualquer pessoa que estupra se torna estuprador. Não importa. Ah, é ladrão, não existe isso. Se você estuprou alguém, você é um estuprador. Então, ponto. Voltando, essa cultura ela prevaleceu de estupro no Brasil desde sempre, né? Com as mulheres sendo ridicularizadas com as denúncias, crianças, inclusive nos interiores aí, até hoje, nós temos relatos de crianças inúmeras que foram estupradas até pelos próprios pais. Era uma coisa que era até cultural, pelo tio, não sei o que, engravidou, não sei o que, não tem lei, tem porra nenhuma lá longe. Então tinham relatos que eram absurdos e frequentes e comuns. E outra, até hoje tem, tá? Tô falando que encerrou, não. Até hoje tem. Mas agora tá muito mais na bola de meia e quando tem já é um escândalo. Já é divulgado, a pessoa fala, opa, tá acontecendo uma aberração ali, ó. Ainda temos esse tipo de aberração ainda. Não é verdade? Então, o que acontece? Quando o crime ele chegou e estabeleceu agora partindo para os anos 90. Não vou me prolongar muito nesse vídeo, porque é um tema que choca, né? É um tema que choca porque é um tema que a sociedade apaga, esconde. Apesar de a cada 6 minutos no Brasil tem um caso de estupro, tá, pessoal? Então, quando é o seu relógio aí, ó, 6 minutos, acabou de ser uma mulher ser estuprada no Brasil. 6 minutos, outra mulher, vai contando no relógio, certo? Então, esse é o Brasil, certo? Voltando aqui, quando nos anos 90 o crime se impôs e acabou com essa desumanidade, estabelecendo assim o Estatuto do Comando, você pode ver que é um dos artigos, um dos principais, um dos artigos pétrea, né, do comando você não pode estuprar. Estuprador não tem vez, estuprador é morte. Não é verdade? Então, essa regra se estabeleceu na cadeia e fez com que houvesse muito mais condições dos presos se organizarem e lutar por direitos em comum, né? Por melhorias, por direitos. E, inclusive, hoje eles tomaram o Brasil, tá, pessoal? O Brasil é do crime. O Brasil é do crime organizado. E quem acha que não, tá de chapéu. O Brasil é do crime e acabou. O crime tá mais forte do que qualquer instituição. A empresa mais forte no Brasil hoje é o crime organizado. Certo? No mundo. Inclusive o Elon Musk reconheceu que os narcotraficantes, eles são geniais na condução dos seus negócios. E todo mundo tem que reconhecer. Não existe biqueira sem droga. Certo? Não existe. No Brasil não existe biqueira sem droga. Não, aqui foi preso, não sei o que, não. Isso é só um teatro. Uma fachada, é para justificar o salário dos policial, para não sei o que. O crime segue firme e forte e sempre vai seguir. Certo? Que essa é a cultura. Tem usuários que querem fazer o uso, são dependentes. Tem o comprador e tem o vendedor. Então o crime é isso e vai continuar. Tudo que você vê na mídia, tudo que você vê, isso aí são só teatro. É projeção de que está acontecendo alguma coisa para a massa que não faz parte do crime achar que, bom, aí não compensa. Melhor a gente ficar aqui
trabalhando pro patrão, pá, melhor é ficar aqui de boa, porque não compensa, porque lá, você vai ser preso, vai morrer, vai ficar na biqueira, vai, pá. Então é só um teatro mesmo, porque o crime segue firme e forte, certo? E outro, os traficantes, realmente, os traficantes, os que mandam no jogo, realmente, raramente eles vão ser presos. Eles estão agora em mansões aí, ó, bem protegidos, bem da hora, como sempre estiverem e como sempre vão estar, certo? Assim como também os empresários que cometeram crimes no passado, crimes de guerra. Enfim, o mundo, ele é dominado pelas pessoas que têm o poder de destruição, de ação, certo? Essa ideia de cristianismo, de ética, de lei, isso não existe, pessoal. Isso aí é só uma fantasia para manter as pessoas, a massa, na cela, certo? No cativeiro, na escravidão. Se você não sabe disso, é uma outra questão. Estou falando sobre target de vídeo, indivíduo-alvo, certo? Estou falando sobre aqui o vídeo sobre estupro. Eu estou colocando para você sobre o poder, certo? Então entrei agora aqui no ponto do crime, porque estava acentuando nessa questão de que, quando o crime estabeleceu o domínio, tanto na cadeia, como eu enfatizei, como do Brasil inteiro, certo? Então o estupro passou a ser visto como algo que é passivo de castigo, de desumanidade realmente pública e notória, não é verdade? Então, se você for um tribunal, se a pessoa tem uma acusação de estupro, ó, você vai no tribunal do crime. O que essa pessoa fez? Se a pessoa estuprou alguém, a vítima está ali. Então é morte, certo? É morte, acabou. Essa é a lei para o estuprador, é a pena de morte para o estuprador, certo? Então fala para mim, qual homem quer ser colocado nessa posição, nessa categoria? Nenhum, certo? Jamais, lógico. Isso é a desonra total, o fim da vida, é a perdição, ok? Então, quando essa nova ordem agora de respeito total, ela foi estabelecida, então as pessoas passaram a ver e usar essa palavra estupro de uma outra forma. Como que passou a ser usado? Passou a ser usado como uma forma de você caçar pessoas. Certo? Como assim? Uma forma de caçar pessoas. Nós temos, vou colocar um exemplo. Temos o Robinho. Lembra do Robinho? Pedala Robinho, vai Robinho, pá, seleção brasileira? Sim. Ele estava numa orgia, né? Não sei se era um estupro, mesmo de fato eu não sei qual que é, a menina falou que é mesmo, então tem que respeitar a palavra dela, certo? Enfim, várias pessoas ali, e teve um que é amigo do Robinho que se matou, inclusive, e ele foi condenado, ele foi preso, e tá preso, viu? Tá cumprindo pena por estupro. O Robinho da seleção brasileira tá cumprindo pena por estupro. Eu não sei se isso é inédito na história do Brasil. Alguém já pensou sobre isso? Deve ser inédito na história do Brasil. Um jogador preto da seleção brasileira está cumprindo pena por estupro, por participar do estupro coletivo, de acordo com a vítima, ou de uma orgia, certo? Então existe relato deles falando mesmo, ele falando mesmo que fez mesmo, que não estava nem aí. Tinha a esposa dele, filho. A vida dele tá travada, pessoal, acabou. Tá lá, certo? Mas como o Brasil ele é complacente com estupro, ele saindo, ele vai ter ainda moral na rua, pode ficar tranquilo, viu? Ninguém vai querer bater no Robinho e matar ele na rua porque ele foi preso por estupro, não. Os homens que também têm essa tendência, dependendo, de participar de uma orgia, a menina tá meio bêbada, certo? Depois a menina fala que, ó, não gostei, ele foi estupro, então foi mesmo, né? Então isso é, muitos homens são passíveis de ter a mesma acusação. Então ele se protege, certo? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui o vídeo sobre estupro. Como eu falei, essa palavra, ao invés de ser colocado na raiz da palavra mesmo, para se cobrar os estupradores e se cumprir a lei, ela foi usada como uma forma de você classificar pessoas que merecem morrer, né? Então, quando você fala assim, aquela pessoa é estupradora, você está falando assim, ó, gente, o castigo de morte para essa pessoa, a pena de morte para essa pessoa, certo? É isso que você está dizendo, pena de morte para essa pessoa, certo? Ao invés de ser utilizado no sentido de se comprovar um crime e culpar realmente, responsabilizar os culpados, porque como eu falei, a cada 6 minutos no Brasil tem uma pessoa sendo estuprada. Então por que a cada 6 minutos no Brasil não tem uma pessoa morrendo por estupro? Certo? Sendo julgada pelo crime de estupro. Se a cada 6 minutos tinha uma mulher sendo estuprada, deveria a cada 6 minutos ter uma pessoa morrendo pela mão do crime, pelo crime de estupro, ou sendo presa, condenada pelo crime de estupro. Mas isso não acontece.
Isso não acontece por quê? Porque o Brasil ele é conivente com o estupro à massa. Por quê? Vamos colocar um outro ponto. Poucos homens vão ser presos, podem ser presos roubando, como ladrões, um 57, 55, certo? Poucos. E esses poucos já são bastante, viu, pessoal? Que logo de sistema carcerário, forma todo o crime, certo? E agora os assaltos agora, eles são cinematográficos, um preparo profissional, certo? Tática de guerrilha, para uma cidade, leva todos os bancos e não há reação. Se tiver, troca direta. Com profissionais do crime, certo? E são os ladrões. Certo? Então vão ser poucas pessoas que vão ser presas como ladrões. São poucas pessoas que vão ser presas como traficantes. Apesar de serem bastantes. E geralmente são as pessoas que estão na linha de frente. Né? Eles que seguram. Certo? Mas são poucas pessoas, porque já é o mundo do crime e lota a cadeia. Certo? São poucas pessoas que vão ser presas por assassinato. Que podem ser presas por assassinato. Certo? E assim por exemplo. Agora, quando se fala de caso de estupro, pessoal, quando se fala de estupro, vou falar uma coisa pra você. Todas as pessoas acima de 18 anos, todos os homens, até antes de todos os homens, certo? Acima de 10 anos, 12 anos, 14 anos, já pode ser responsabilizado por estupro até morrer, até o fim da vida, até ficar velho. Todos. Então você veja o tamanho do público que pode, a qualquer momento, um deles ser enquadrado nesse crime e ser punido com um crime de morte, com assassinato, com a morte dele. Já pensou? Já pensou nisso daí? Porque o cara não vai ser preso por assalto, por tráfico, por assassinato, não vai. Mas os homens, eles correm o risco de ser presos por estupro, todos eles, a qualquer momento. Certo? E todos sabemos como que é a punição para o crime de estupro. Então existe o quê? Existe uma proteção masculina com relação aos estupradores. Não é verdade? Ou não? E isso é fato. Apesar do crime ter estabelecido que é pena de morte, existe uma proteção massiva de homens com relação aos estupradores. E em muitos casos até das mulheres. Tem mulheres que protegem maridos que estupram a filha, maridos que participam de orgia e que fazem mal a outra mulher. Certo? Tem mulheres que protegem. Assim, não, protegem filhos. Ah, mas ela é uma vagabunda. Não sei o quê. Ah, mas seu filho estuprou uma mulher. Não, mas aquela mulher não presta. Certo? É uma vagabunda, é uma qualquer mesmo. Entendeu? Então existe uma proteção massiva aos possíveis estupradores e aos estupradores. Por quê? Porque a qualquer momento, qualquer homem, pela vontade de uma mulher, pode ser preso, pode ser acusado e ser enquadrado no crime, ser encaixado no crime da pior forma, como descarte do crime, como um problema, como uma tarefa a ser realizada. Certo? Então nós temos o quê? O que eu quero dizer? Que nós temos duas linhas de raciocínio. Qual é a linha de raciocínio que nós temos? A primeira, sobre estupro. É um crime absurdo, nós temos mãe, temos mulheres, temos filhas. Não podemos aceitar jamais o estuprador. Certo? Nós estamos... aquilo que é o certo. Beleza? Beleza, ok. É o correto. Todo mundo vai fechar isso. Não vai falar que não. Só uma pessoa louca vai falar que não. Esse é o correto. Certo? Temos isso. Por outro lado, nós temos um estupro a cada 6 minutos e nenhuma punição no Brasil. O que acontece? O que acontece? Certo? Tá passando uma viatura aqui, um barulhão. Vou parar um pouquinho, tá, pessoal? Fumar um cigarro também? Depois eu continuo.